Capítulo 261, 31. Persistência de dados com Split em Flutter. Exclusão de dados. A persistência de dados é um elemento crítico na maioria dos aplicativos. Os usuários esperam que suas informações sejam mantidas seguras e acessíveis, independentemente de quando ou onde eles usam o aplicativo. No Flutter, uma das maneiras mais comuns de persistir dados é usando Split, um mecanismo de banco de dados SQL leve que é fácil de usar e muito eficiente. Split é uma biblioteca em C que fornece um banco de dados disk-based leve que não requer um processo separado para operar. Isso o torna uma excelente escolha para aplicativos em dispositivos como smartphones e tablets, onde os recursos são limitados. No Flutter, podemos usar a biblioteca Split para interagir com bancos de dados Split. Na sessão anterior, discutimos como inserir e recuperar dados usando Split no Flutter. Neste capítulo, vamos nos concentrar em como excluir dados de um banco de dados Split. Exclusão de dados. Excluir dados de um banco de dados Split é uma operação bastante direta. Tudo o que precisamos fazer é executar uma declaração SQL delete, que remove registros da tabela especificada que atendem a uma determinada condição. Para excluir um registro, primeiro precisamos identificar qual registro queremos remover. Isso geralmente é feito usando a cláusula where na declaração delete para especificar uma condição que o registro deve atender. Por exemplo, se quisermos excluir um registro com um ID específico, poderíamos usar uma declaração como esta: pri maior que, delete from my underline table where id igual, menor que barra pri maior que. Neste exemplo, o apóstrofo é um parâmetro que podemos substituir pelo id real que queremos excluir, excluindo dados com Split. No Flutter, a biblioteca Split fornece uma maneira conveniente de executar declarações SQL como esta. Aqui está um exemplo de como podemos usar Split para excluir um registro. Pri maior que, future void delete record int id, async, final db igual a white database, a white db.delete, apóstrofo my underline table, where, id igual, where args, id, ponto e vírgula, menor que barra pri maior que. Neste exemplo, database é uma instância do banco de dados que já abrimos. A função delete do Split executa uma declaração delete para nós, usando os argumentos que fornecemos. A cláusula where é uma string que especifica a condição que os registros devem atender para serem excluídos. A where args é uma lista de valores que serão substituídos pelos apóstrofo. Na cláusula where, é importante notar que a função delete retorna um future. Isso significa que a operação é realizada de forma assíncrona, e precisamos usar a white para garantir que ela seja concluída antes de prosseguir. Conclusão: a persistência de dados com Split no Flutter é um tópico amplo, mas esperamos que este capítulo tenha lhe dado uma boa compreensão de como excluir dados de um banco de dados Split. Lembre-se de sempre testar suas operações de exclusão cuidadosamente para garantir que elas estão funcionando como esperado e não estão excluindo dados indesejados. Na próxima sessão, vamos discutir como atualizar dados em um banco de dados Split. Fique ligado.